Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora em que você estiver assistindo este programa Desafios. Sou Luiz Roberto Serrano, coordenador de conteúdo do Jornal da USP. Ao longo do tempo, a tarefa de formar novas gerações de estudantes, futuros profissionais que vão apoiar o desenvolvimento de uma sociedade, de um país, cresce continuamente e exige o permanente aperfeiçoamento das instituições de ensino. A Universidade de São Paulo, que se destaca entre suas congêneres brasileiras e mundiais, é uma instituição de ensino superior que se orienta por esse norte. Na sua missão de formar as novas gerações de estudantes paulistas e brasileiros de ensino superior, renova permanentemente os recursos pedagógicos, de pesquisa e de apoio que lhes oferece. Como parte dessa visão, criou na atual gestão, a partir da experiência acumulada ao longo de sua existência e as exigências dos tempos atuais, a Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, que objetiva oferecer aos seus atuais estudantes os mais variados tipos de apoio, objetivos e subjetivos, para que tirem o melhor proveito possível de sua passagem pela universidade. Desafios conversará sobre esse tema com a professora Ana Lúcia Duarte Lana, primeira titular da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento da USP, que acumula experiência de graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais, de mestrado em História pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e doutorado em História Social pela Universidade de São Paulo. Na USP, foi diretora do Centro de Preservação Cultural, CPC, e do Instituto de Estudos Brasileiros, IEB. Também foi presidente do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, CONDEFAT. É professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da FAO, da USP, da qual também foi diretora no período de 2018 a 2022. Boa tarde, professora Ana Lana. Boa tarde. Tudo bem, Serrano? Tudo bem. Vamos lá, então. Vamos a uma primeira questão. No vestibular deste ano, 10.662 vagas foram preenchidas, sendo que 54% dos alunos, 5.714, vieram de escolas públicas, sendo 2.020 do grupo de pretos, pardos e indígenas, um recorde na série histórica, tornando-se o mais inclusivo da história da universidade. Você poderia falar um pouco sobre esse esforço que vem de 5, 6 anos para cá? Bom, primeiro eu acho que é um esforço que vem de muito antes disso, né? Quer dizer, eu acho que a universidade, desde o início dos anos 2000, ela vem se preocupando com a questão de formulação de políticas afirmativas. Acho que o Inclusp, que era aquele programa de bonificação no vestibular, tentava responder a essa questão de alguma maneira, focando em alunos de escola pública. A adoção da política de cotas a nível federal, o avanço dos movimentos sociais, das pressões legítimas sociais por políticas afirmativas, fizeram com que esse programa tivesse que ser, enfim, transformado, abandonado, atingisse o seu limite, e aí, há 5 anos atrás, quase 6, a universidade adotou a política de cotas. Eu acho que foi uma vitória importante, fundamental, e acelerou desejavelmente um processo de transformação da universidade que ganha a sua expressão, digamos, nesses dados que você acabou de nos apresentar. E para nós, da Pró-Reitoria, quer dizer, os nossos temas já seriam de uma responsabilidade enorme, mas nós passarmos a integrar, né, a fazer parte da alta gestão da universidade nesse momento, mostra a amplitude dos nossos desafios, né? Quer dizer, eu acho que a gente já participou desse processo ativamente esse ano, quando a gente fez a comissão de heteroidentificação no vestibular, que era uma demanda
importante dos movimentos negros, e mudamos, então, né, a dinâmica, em vez de ser da questão da autodeclaração e da inclusão de pretos e pardos funcionar por denúncias, ela passou, a partir desse ano, numa parceria nossa com a Pró-Reitoria de Graduação, a funcionar no momento da matrícula. Então, os alunos que esse ano ingressaram na política de cotas, eles já passaram pela comissão de heteroidentificação, portanto, né, eles cumpriram aí o ritual que os movimentos sociais e os coletivos e nós, através de um longo processo participativo de debates, definimos, e isso dá para a universidade uma tranquilidade em relação a essa política e aos beneficiários dessa política. Então, eu acho que o desafio é grande, mas acho que essa primeira parceria, já esse ano de 24, mostra a dimensão das nossas intenções, digamos assim, em relação a essas práticas. Vida no campus. Mulheres, relações étnico-sociais e diversidades. Saúde mental e bem-estar social. Direitos humanos e políticas de reparação, memória e justiça. Formação e vida profissional. São esses temas em que está dividida a atenção da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento. Eu vou pedir que você fale um pouco sobre cada um deles, mas antes eu queria saber, a partir do que você falou antes, foi isso que levou à criação da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento? Foi a necessidade de dar um espaço institucional para todo esse trabalho que vinha sendo feito dentro da universidade? Olha, eu acho que, enfim, talvez sejam muitas as razões para a criação de uma pró-reitoria, num gesto muito ousado, né, e muito corajoso, eu diria assim, do professor Carlotti e da professora Maria Arminda, quando colocaram isso no seu programa de gestão. E, portanto, uma responsabilidade muito grande minha, da professora Miriam Debier, que é a minha adjunta, e da equipe que está conosco aqui agora, estruturando a pró-reitoria. Eu acho que tem... Só uma pergunta, por que corajoso, se era uma necessidade que se levantava diante de todos? Porque a gente mexer, né, em estruturas, criar um órgão central, ampliar a visibilidade dessas questões, né, explicitar os desafios que elas envolvem, assumir isso como uma diretriz da administração central, eu acho que é um ato de coragem, né? Quer dizer, o fragmento, a diluição, enfim, ela é uma outra maneira de enfrentar esses mesmos desafios, mas colocar no coração da gestão, né, no centro, equiparar as dimensões do tripé que sustentam a universidade, uma universidade do porte, da importância da USP, se não coragem, pelo menos de uma ousadia inédita, né? Então, eu acho que isso foi realmente uma perspectiva muito transformadora. E, sobretudo, Serrano, porque, enfim, estruturas centrais relacionadas a políticas de ações afirmativas, elas são conhecidas nas universidades brasileiras. As universidades federais, por exemplo, desde a adoção de lei de cotas, todas elas têm que ter ou uma pró-reitoria ou um órgão da administração central que viabilize a implementação das políticas de ações afirmativas. O que nós fizemos aqui na criação da pró-reitoria foi muito maior do que isso, né? Quando você acabou de nomear aí as diretorias que compõem a Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, o que nós fizemos foi trazer de uma maneira articulada várias dimensões da inclusão, várias dimensões do pertencimento, e não só para estudantes. Ou seja, a nossa perspectiva é uma atuação para a universidade. Então, nós queremos políticas, programas, ações para estudantes cotistas, mas não só para estudantes cotistas, para docentes e para servidores técnico-administrativos. Portanto, essa amplitude, esse reconhecimento de que a inclusão e o pertencimento, ou seja, entrar e fazer parte
dessa enorme instituição, né, desse lugar, enfim, que tem, né, as suas especificidades, as suas dinâmicas, mas que é um lugar de desejo e de expectativa para milhares de pessoas, por formas muito variadas, é um desafio da instituição. Ou seja, primeiro, entrar é difícil, seja como aluno, seja como professor, seja como servidor técnico administrativo, mas entrar não é suficiente. Ou seja, constituir a universidade é também fazer com que as pessoas se reconheçam nesse lugar, se reconheçam nessa multiplicidade de possibilidades institucionais. Isso é novo, isso é inédito, isso não existe, né? Então, nós não somos uma pró-reitoria de ações afirmativas. Nós temos as ações afirmativas como parte dos nossos desafios. Então, realmente, nós reunimos numa perspectiva de transversalidade das nossas ações, um conjunto de entradas, de portas, de temas, que nós acreditamos que, operando de uma forma conjunta, primeiro possam reunir iniciativas que a universidade já tinha, né? Bem ou mal, a universidade já tinha ações relacionadas a todos esses temas. Funcionavam melhor, funcionavam pior, eram mais ou menos institucionalizadas, isso, enfim, é da dinâmica da instituição. Mas reunir tudo isso e propor que cada uma dessas coisas funcione em si e na relação com os outros para operar uma transformação de perspectiva, né, do entrar e do estar nessa instituição, isso é novo, é efetivamente novo, né? Seja na nossa escala interna, na escala da USP, seja se nós tomamos isso como uma comparação em relação a universidades em geral, né? Então, é um desafio bastante ousado, eu diria assim. Eu, lá atrás, nos anos 60, entrei na Escola Politécnica de Engenharia aqui da USP, depois descobri que não era o meu caminho, uma coisa que é mais comum do que aparece, e depois entrei na ECA, Escola de Comunicações e Artes, e me transformei e virei jornalista. Bom, naquela época havia um certo ar de elitismo para a universidade, que recebia e aprovava a entrada até a classe média, digamos assim, se eu não estiver enganado, tá certo? Mas era um lugar onde, além dessas faixas, era difícil as pessoas aspirarem. O que mudou e está mudando é abrindo a universidade para todas as classes sociais, desde que o aluno tenha as condições intelectuais que deve ter recebido ao longo do ensino para vencer o vestibular. Transformando em palavras fáceis, é isso o que está acontecendo há algum tempo. Uhum. Né? Exatamente. E isso é espetacular, né, Serrano? Eu acho que você deve concordar comigo. Quer dizer, é quase como se nós tivéssemos, né, não a pró-reitoria, mas a universidade, ou as universidades no Brasil, ressignificando a dimensão da palavra elite, né? Porque, como você acabou de dizer, nós continuamos recebendo o que de melhor a sociedade disponibiliza para instituições como a universidade. São os melhores candidatos, seja candidatos a serem os nossos estudantes, os nossos servidores ou os nossos docentes. Os nossos concursos, todos eles, são disputadíssimos, né? Quer dizer, existe uma aspiração por integrar o corpo desta comunidade, fazer parte dele, e, portanto, a universidade continua selecionando aquilo que nós poderíamos entender como sendo, né, a elite ou a excelência desse país. Mas o que é maravilhoso e desafiador é que o conteúdo disso se transformou, né? Nós ampliamos não só as dimensões
econômicas, no sentido de que hoje, como você disse, 54% dos nossos alunos vêm de escolas públicas, o que é uma inversão da lógica de que a universidade pública era para estudantes de escolas particulares. Nós subvertemos isso agora de uma maneira inquestionável. Se eu olho o perfil dos estudantes que foram beneficiados com as políticas de permanência, a gente tem uma renda média de R$ 800, portanto, realmente há uma diversidade, né, socioeconômica que contrasta, inclusive, com a desigualdade social do Brasil, e, portanto, que nós temos que enfrentar aqui, né, em dinâmicas de convivência, proximidades e tensões que isso gera de uma maneira exemplar. Eu digo que, se durante muito tempo a gente falava que a USP era uma coisa fechada, uma torre de marfim e tal, hoje eu diria que é quase o contrário. A sociedade olha para nós e pode reconhecer em nós programas, políticas, ações, formas de convivência que têm o potencial de transformar efetivamente a sociedade, né? Quer dizer, eu acho que a gente, nesse sentido, subverte aquela lógica, né, da qual éramos acusados, de um certo fechamento em relação ao mundo, e, ao contrário, a gente se apresenta para o mundo hoje como, sobretudo para uma sociedade como a brasileira, tão desigual, né, nos seus termos de constituição, dos seus termos cotidianos, como um lugar onde a gente está experimentando possibilidades, né, e possibilidades que eu acredito muito transformadoras. Os desafios disso são gigantescos no ensino, na pesquisa, na extensão, na gestão, na inclusão, no pertencimento, e eu acho que é isso que todos nós estamos aqui fazendo. Eu queria voltar, posso? Na pergunta que você me fez sobre as 5 áreas da Pois Pró-Reitoria, para explicar um pouquinho como é que a gente aqui na Pró-Reitoria está tentando dar conta disso? Vamos começar pelo item Vida no Campus? Vamos. Então, a vida no campus é enfim, uma área antiga da USP, ela já chamou COSEAS, ela deve ter tido um nome diferente antes de COSEAS, depois foi Superintendência de Assistência Social, e é a nossa área, a nossa coordenadoria que cuida da questão da alimentação pelos restaurantes universitários, os próprios e os terceirizados, cuida das creches e da moradia estudantil, né? Então, nós somos diretamente responsáveis por creches, restaurantes e moradia estudantil aqui em São Paulo, no campus Butantã, nos campos da cidade de São Paulo e da EASH, mas também nós dialogamos, estabelecemos parcerias, articulamos diretrizes para a universidade como um todo. Mas temos sob nossa responsabilidade as creches, os restaurantes ditos bandejões e o CRUSP, sobretudo, né? Então, sobre o CRUSP falaremos mais tarde. Sim. Então, a Coordenadoria da Vida no Campus dá conta dessas dimensões que afetam o conjunto da vida universitária, né? Depois, a coordenadoria, a direção de saúde mental, ela está ampliando e transformando e requalificando as políticas de cuidado. A gente sabe que as pessoas estão adoecidas, estão sofrendo, e estão, né, é um desafio mundial, é um desafio muito forte em lugares que concentram jovens e que se acentuou enormemente depois da pandemia da Covid-19. Então, a gente vive hoje um momento onde as pessoas têm mais doença do que saúde mental. E o nosso desafio é transformar isso, né? Diminuir, enfrentar as razões desse sofrimento, criando redes e possibilidades de acolhimento, de escuta e de construção ou reconstrução das dimensões de saúde. Então, essa é a nossa segunda diretoria. Mas é tão amplo assim dentro da USP esse problema? É grande, Serrano. A gente tem uma população uspiana
profundamente medicalizada, com ou sem orientação médica. A gente tem uma população em sofrimento, com quadros de angústia, com quadros depressivos, com quadros de estresse, com ideação suicida, enfim, em níveis bastante plurais, pessoas que se sentem pressionadas, que se sentem acuadas no exercício das suas atividades, que se sentem, enfim, com dificuldades de reconhecimento. Enfim, é um campo de sofrimento muito vasto, que demanda ações das mais diversas ordens, né? Então, basicamente, o Ricardo Teixeira, que é o diretor dessa área, em parceria comigo e com a professora Miriam, sobretudo, a gente tem pensado muito na ideia da escuta, na ideia do acolhimento, na ideia de ações que possam promover saúde, que possam minimizar esse sofrimento, enfrentando isso numa dimensão mais social, e, portanto, pensando em estratégias institucionais mesmo, onde nós possamos minimizar essa dimensão de sofrimento, que é muito grande. Esse nível de problemas não é surpreendente num espaço universitário, que é um espaço privilegiado? É sempre uma questão, né, Serrano? Quer dizer, as pessoas lutam, desejam e conseguem estar aqui. E, de repente, né, o pertencimento não funciona no seu sentido mais amplo e as pessoas começam mais a sofrer por estar aqui do que a poderem usufruir das suas conquistas. A gente tem que enfrentar essa dimensão, a gente tem que construir uma instituição menos produtora de sofrimento também, né? Então, eu acho que o Ricardo e a Miriam têm feito com a equipe deles um trabalho espetacular, eles têm muitas estratégias, muitos programas. Aqui no campus do Butantã, o ECOS é um grupo de escuta e acolhimento, tem funcionado muito bem. A gente tem feito trabalho junto das unidades, temos, enfim, procurado criar aí redes, né, de cuidado mesmo, e eu acredito muito nesse trabalho hercúleo que eles estão fazendo, articulado com as nossas outras diretorias, muito em parceria com as unidades, mas é muito difícil. Nos meus tempos, fim dos anos 60, começo dos 70, era na base do vai ou racha. Pois é. Agora, se for assim, racha. Então, eu acho melhor a gente ser mais delicado. Tá certo. Aí tem... Bom, você falou sobre saúde mental e bem-estar social, né? Que você acabou... Isso. Depois tem direitos humanos e políticas de reparação, memória e justiça, que é outra área aí. Então, a gente vinha, né, também nos últimos anos na universidade, num processo importante de iniciar, né, uma discussão sobre a questão dos vários tipos de assédio moral, assédio sexual, né, enfim, abusos em geral e tal. E muitas unidades... Só fazer uma ressalva, no meu tempo esses assuntos não eram assuntos. Não eram... Não que não existissem. Isso. Não que não existissem. Exatamente. Mas eles sequer podiam ser tematizados, né? Que eles existem, todos nós sabemos. Tem até essas campanhas, né, super bacanas que as mulheres fazem, às vezes, com muita coragem, e começam a relatar, né, histórias, né, de abuso, de assédio, e aí isso, em geral, viraliza, e todas nós acabamos nos reconhecendo de uma maneira ou de outra nesse conjunto de histórias e de ações. Então, eu acho que é isso. Existia, mas não era um problema. E agora é um problema, né? E as unidades vinham enfrentando isso com a criação de comissões de direitos humanos, que caminhavam em paralelo com o temário mais clássico dos direitos humanos, né, que na USP foi um temário importante, de resistência à ditadura, da luta pelas liberdades democráticas e tal. Criamos uma diretoria para enfrentar essas temáticas, ou seja, reparação, memória, justiça,
trouxemos, né, para cá a Comissão de Direitos Humanos, que era ligada à reitoria, agora ela está aqui conosco, com, enfim, muita honra e muita responsabilidade abrigar uma comissão dessa importância e dessa envergadura. E a gente tem, através dessa diretoria, que trabalha muito em parceria com a Vida no Campus e com a saúde mental e com a diretoria de diversidades. Enfim, você vai ver que os temas acabam sendo muito transversais, ainda que tenham as suas especificidades, procurado enfrentar. Agora mesmo a gente está finalizando aí uma campanha que a gente vai lançar na USP inteira em agosto contra a questão do assédio, né? O assédio no trabalho, o assédio sexual, o assédio moral, porque a gente reconhece que essa é uma questão importante, que a universidade tem discutido, tem debatido, mas que falta mesmo uma sensibilização, uma orientação, ações efetivas. Então, a gente está tentando organizar aí esses temas, essas intervenções, essas possibilidades, de maneira que as pessoas se reconheçam ou evitem, né, e percebam que isso é uma mudança cultural importante, que a gente tem que mudar mesmo as nossas práticas, as maneiras pelas quais nós nos relacionamos. Então, essa nossa diretoria está finalizando aí essa campanha, que deve estar no ar em agosto. A gente pode voltar aqui depois para contar para você e conversar sobre o que a gente pretende com ela. Essa campanha, ela fatalmente terá reflexos fora da universidade. Espero que sim. Não só através das famílias dos alunos, Uhum. etc., né? E as pessoas que convivem com esses alunos, etc. É uma coisa que certamente reflete fora da... Pois é, mais um exemplo disso que eu estava te falando antes, né? De como eu acho que hoje a universidade tem essa potência, por essa diversidade de público que a gente tem hoje, inclusive, de incidir, de repercutir na sociedade, né? Então, acho super bacana a sua lembrança, porque acho que é isso mesmo que a gente pensa, né? E eu acho que a gente tem essa potência hoje. Então, vamos ver, depois eu... Só para fazer uma comparação, como jornalistas, jornalista, eu cobri muito as greves do ABC e coisas desse tipo, e vinha muitos sindicalistas de fora, especialmente da Itália, para dar apoio aqui, etc, etc. Aí eu aprendi que na Itália os sindicatos não tratam só das relações de trabalho, eles tratam da vida social dos trabalhadores, da educação dos trabalhadores, da saúde dos trabalhadores, etc. Eles abarcam um campo de interesses enorme. Né? Não sei como está o movimento sindical hoje, no atual momento da história da economia e da humanidade, né? Mas era um todo, tá certo, que os sindicatos se dedicavam. De certa forma, o que você está falando aí em relação à universidade me lembra um pouco esse aspecto, essa direção, esse abarcamento de problemas extra não universitários, mas extra campus. Mas interessante isso, eu não sabia dessa perspectiva do sindicalismo italiano, mas faz muito sentido, você não acha? Quer dizer, sim, claro. Porque é impossível não conectar essas dimensões, né? Claro, claro. Interessante, eu não sabia, eu vou procurar me informar. Mas o nosso desafio é um pouco esse, conectar, eu acho, essas múltiplas esferas aí da existência, né? Acho que isso é importante. A carreira e vida profissional, enfim, né? Acho que o nome é autoexplicativo, mas fundamentalmente hoje a Cibele Russo, que é a diretora da área, ela está trabalhando intensamente no programa de apoio e permanência estudantil, né? Enfim, desenvolvendo e elaborando as bases de dados, os critérios de seleção, enfim, estruturando mesmo esse programa tão amplo e tão inovador que a gente está montando aqui, junto com o Felipe, que é o nosso assessor, e as assistentes sociais, e o STI, enfim, uma equipe bastante grande, mas que tem a coordenação dessa área e que, enfim, tem sido um desafio enorme para a gente, né? Porque, imagina, hoje a gente tem um programa que
que atende 15 mil estudantes de graduação e pós-graduação. É gigantesco. É gigantesco. E a gente não só tem que atender adequadamente, tem que selecionar adequadamente, mas a gente se comprometeu a usar isso, inclusive, e avaliar o que são as políticas de permanência, o que de fato a gente tem transformado a vida desses estudantes, o que isso altera o percurso de formação deles, o que isso melhora ou não melhora, porque a gente tem que dar conta de avaliar, né, esse esforço, né, institucional. Então, é um desafio gigantesco esse de estruturar, de fato, um programa de permanência. Né? Deixa eu te dar mais uma vez a minha experiência pessoal. Parece que eu sou Conta. metido, mas... Não, como eu disse, eu vim estudar engenharia na Politécnica, fiz a Politécnica, fui até o 3º ano, depois descobri que não era o meu lugar e fiz jornalismo, etc. E, ao fim e ao cabo... Você fez transferência ou você fez outro vestibular? Não, eu fiz outro vestibular. Até por falta de informação. Isso é uma coisa, até por falta de informação que eu podia fazer transferência. Eu cancelei na Poli e fiz na ECA. Agora, acima de tudo, de toda a minha experiência, a grande experiência foi passar pela universidade. Muito além dos 2 cursos, tá certo? E certo que o momento era muito especial. Era combativo, era diferente. Então, isso que você está falando, dessa assistência, das pessoas se descobrirem, estamos aqui, o que podemos tirar o máximo daqui, podemos eventualmente mudar de curso ou fazer não sei o quê, isso é importantíssimo. E que é uma coisa que nem sempre a escola só supre, é algum organismo supraescolar que, a quem o aluno possa recorrer. Exatamente. E porque é difícil, né, Serrano? Eu fico pensando, essa coisa de virar aluno da universidade é muito difícil, né? É muita coisa que a gente tem que aprender, para além do conteúdo do curso, que nem sempre é o maior desafio, né? Mas eu falo, os nossos alunos, eles entram, eles têm que aprender que eles não vão passar de ano, mas eles vão passar de disciplina. Eles não têm, né, um curso, mas eles têm um monte de matérias numa grade que eles montam como eles tiverem. Tem departamento, tem congregação, é muita coisa, é um vocabulário, né, social, político, escolar, de estratégia mesmo de vida, que é muito difícil. Né? Montar a grade que o sujeito vai seguir é um desafio enorme. Muito para a difícil. idade das pessoas que estão na universidade. Exatamente. Então, né, quer dizer, e a gente tem que montar estruturas que permitam, porque senão eu acho que as pessoas realmente entram em pânico, porque não é fácil, né? Assim, é muito, muito desafiador, né? Tudo que a gente precisa para poder usufruir plenamente as muitas possibilidades que a universidade oferece para a gente. Porque é muita coisa, mas os caminhos de entendimento nem sempre são os mais evidentes, né? Então, eu acho que a gente tem aí mesmo um desafio muito grande do nosso tempo até hoje, digamos assim. Mesmo as pessoas de categoria econômica mais baixas, apesar de estarem intelectualmente preparadas, com um nível de conhecimento para cursar a faculdade, vêm conviver com pessoas diferentes, situações diferentes, deve sofrer nessa nova experiência, né? Muito, muito. E você... né? Não, acho que vocês o que oferecem é instrumentos para tentar não só minorar, como melhorar esses problemas. Não sei o quê. Como eventualmente explicitar a existência desses problemas para que eles possam ser enfrentados, porque muitas vezes as pessoas imaginam que o problema é dela ou que é, né, localizado, pontual. A gente tem que transformar isso em política mesmo, né? E por fim, a gente tem essa última enorme diretoria, né,
que é a Diretoria de Gênero, Relações Étnico-Raciais, Deficiências, que cuida, enfim, das diversidades, né, que é um tema tão central hoje, né, quer dizer, não dá para pensar em inclusão e pertencimento se a gente não pensa no reconhecimento e no respeito às diversidades, né. Então, é a nossa quinta diretoria, que teve, por exemplo, a Comissão de Heteroidentificação, responsabilidade dela, mas não só isso. Então, com isso a gente pretende abarcar um pouco aí essa multiplicidade, essa complexidade do que é estar e viver na universidade. Isso tudo é atendido pelo Programa de Apoio à Permanência e Formação Estudantil, é isso? Então, o Programa de Apoio e Permanência e Formação Estudantil, o PAPF, ele é esse programa que atende hoje 15 mil estudantes da universidade inteira, graduação e pós-graduação, em situação de vulnerabilidade socioeconômica, né? A gente mudou o desenho do programa esse ano, então ele é um programa que percorre o tempo da primeira formação desse aluno. A gente unificou múltiplos auxílios que a universidade tinha. A gente fará agora, então, um acompanhamento da trajetória desse estudante para avaliar, né, enfim, a evasão, enfim, a transformação das condições né, de existência e de aproveitamento escolar e universitário desse aluno, e a gente unificou, então, essas múltiplas ações, ampliou enormemente os recursos. 180 milhões agora? Uma Isso? pequena fortuna, porque o aluno ele recebe o auxílio de R$ 800 e a gratuidade da alimentação nos restaurantes universitários. Portanto, ele é um auxílio de um impacto muito grande, né? Se a gente pensa que o Bolsa Família são R$ 600, é um impacto muito... E a renda média do estudante atendido era R$ 860. Então, realmente é um impacto, né? E é muita gente. E tem funcionado bem? Está bem difundido? Olha, difundido... A USP procura os alunos ou são os alunos que descobrem? Os alunos nos procuram, os alunos disputam, do ponto de vista da inscrição nas vagas e do pleito ao benefício, disputam politicamente conosco, né, as políticas de permanência, a ampliação das políticas de permanência, e eu falo que é uma disputa que, às vezes, enfim, é feita em termos né, mais ou menos políticos, digamos assim, mas é uma disputa que reconhece a importância do programa, né? Quer dizer, ele é disputado porque ele é muito importante e ele, de fato, sinaliza para uma perspectiva de permanência estudantil, que eu acho que é muito importante. Ou seja, a nossa ideia não é simplesmente dar um dinheiro para o aluno que tem uma situação de vulnerabilidade, ponto. A nossa ideia é criar um programa de permanência, onde a gente dá o dinheiro, onde a gente acompanha, onde a gente avalia o desempenho, para que, onde a gente cria outras oportunidades para esse aluno, para que ele possa, de fato, experimentar a universidade como ensino, pesquisa e extensão. É isso que a gente quer. Então, ele é objeto de disputa, sim, porque ele é um programa muito importante. E vocês acompanham muito, no caso, não necessariamente a área de vocês, mas a professora Marta Rett, eu já assistia a demonstrações dela de acompanhamento da evolução de aprendizado intelectual dos alunos, né? Então, a Marta tem nos ajudado muito aqui. Porque a gente tem o PATF, que é o Programa Orçamentário, e a gente tem o USP Diversa, que é, né, o equivalente, só que com recursos não orçamentários. Então, a Marta está conosco no USP Diversa, ela faz parte do conselho do USP Diversa, é uma parceira importante nossa, e a ideia é que nós consigamos fazer o acompanhamento que a Marta apresenta, são impressionantes os resultados que ela apresenta, né? São muito legais. Que a gente consiga fazer algo similar
para os 15 mil estudantes que nós estamos contemplando, ou seja, que a gente monte uma enorme base de dados que nos permita ir entendendo, né, a situação de rendimento escolar, de evasão, de bem-estar, de integração dos 15 mil beneficiados com o PAP. O programa começou esse ano, então o banco de dados está em elaboração, a gente está finalizando o sistema junto com o Serviço de Tecnologia da Informação da USP, e a gente espera começar a ter os dados e trabalhar com esses dados a partir agora do segundo semestre, né, para que a gente possa ir montando esse entendimento da política de permanência. É um trabalho altamente complexo, né, que Muito. pega várias variáveis, é meio pleonasmo, mas componentes de estudo, de comportamento, de psicológicos, né, econômicos, sociais, né? É um enorme desafio, né? Imenso. Mas, enfim, a gente está muito empenhado aqui, né? A gente tem a Cibele, que é estatística, o Felipe, que é pedagogo e sociólogo, mas trabalha um pouco com ciência de dados, a gente tem o apoio do STI, a gente tem, enfim, né, os colegas que são psicólogos, né, enfim, sociólogos, economistas, historiadores. A gente tem essa equipe, né, gestão de políticas públicas, que nos, enfim, nós nos apoiamos, digamos assim, e estamos fomentando esses indicadores, estamos construindo esses indicadores, essas tabelas, temos essas equipes que nos assessoram, que discutem conosco, né? A professora Marta, a professora Márcia Lima, que foi uma parceira muito importante no início da estruturação do programa e que continua, enfim, aí de alguma maneira nos orientando, enfim, a gente vai ter que ampliar e ir consolidando, porque é um trabalho que só é viável se a gente consegue fazer em equipe, né? E uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar, como o trabalho universitário, a produção de conhecimento exige hoje em dia, né? E ao longo do trabalho vão surgindo novas questões, né? Uma coisa leva a outra, novas questões, né? Portanto, é um processo permanente de aprimorar mesmo, né? Isso funciona melhor, como, né? Eu acho que ele é dinâmico. E eu acho que isso é muito bom, porque é assim que a gente produz conhecimento, é assim que a gente produz reflexão, inovação, porque eu acho que é esse o nosso compromisso, né? Quer dizer, a gente trabalha na perspectiva da inclusão e do pertencimento na universidade. Então, é conhecimento, é inovação, é isso que a gente tem que produzir o tempo todo, né? Então, acho que a gente está indo bem. Vamos falar um pouco sobre a residência estudantil. Você primeiro. Eu morei no CRUSP em 68, Uhum. e eu entrei em 67 houve... que o CRUSP nasce meio... O CRUSP não, o CRUSP foi construído aqui para os Jogos Pan-Americanos de 63, o conjunto, né? E ficou fechado, foi realizado em São Paulo, ficou fechado até que os alunos resolveram começar a ocupá-lo, e foi uma ocupação forçada e foi se transformando em Porque FAP. ele não estaria sendo destinado à moradia estudantil, não é isso? Que era o Pois compromisso, é é, né? isso, não é? Exatamente. Mas aí ele foi se transformando, os alunos foram chamando a si várias responsabilidades de tocar, e depois chegou-se a um, um modo de vivência com a reitoria. Naquela época tinha boas reitorias, e reitorias muito chegadas ao regime militar, enfim, foi se criando essa convivência, e com o agravamento da questão política, e o CRUSP tinha
bons programas culturais, uma certa agitação política, que cresceram depois que a Maria Antônia foi fechada. Maria Antônia, ele centralizou aqui em São Paulo todos os movimentos, até que no dia 17 de dezembro, 4 dias depois do AI-5, ele foi invadido e foi fechado. Todo mundo foi levado para o Carandiru. Você estava aí? Eu estava aí no dia, mas eu fiquei só uma noite no Carandiru. Teve gente que não saiu mais. Mas foi cercado pelo exército e mandaram todo mundo descer. Depois subia-se para os apartamentos junto com o soldado para ver o que tinha, o que não tinha. E fomos colocados em ônibus do CMTC. Primeiro os homens, depois as mulheres, fomos levados lá para o Carandiru. E as pessoas eram soltas dependendo da boa vontade do que se descobria ou não descobria. E depois o CRUSP ficou fechado, depois abriu para pós-graduandos, e depois teve várias fases aí, até chegar ao dia de hoje. E quem tem essa vivência acha que o importante é uma boa convivência entre a direção da universidade e os moradores, para achar o caminho mais confortável, principalmente para os moradores, né, porque é um recurso que atende 1.000 e poucos estudantes, não estou me engano. 1.500 estudantes, é um recurso importante. E tem os das outras unidades também, pelo Estado, né? E parece que vocês estão agora começando um programa de reconstrução técnica, digamos assim, habitacional. A gente está. Mais do que reconstrução do espaço, né, reconstrução física mesmo, melhorias físicas, eu acho que a gente está num processo de reconstrução do CRUSP mesmo, eu diria. Então, acho que tem duas coisas muito importantes nisso que você falou, né? Quer dizer, primeiro, o CRUSP como moradia estudantil, né? 1.500 das 2.600 vagas que a universidade oferece para moradia estudantil estão aqui, aonde a gente tem que garantir que essa moradia estudantil tenha um bom trânsito e um bom diálogo com a instituição universitária onde ela está, né? Eu acho que são duas premissas muito importantes, né? Que supõem, primeiro, um respeito mesmo por quem mora no CRUSP, né? Então, eu acho que qualificar fisicamente o CRUSP faz parte disso, ou seja, não é possível você querer ter uma moradia onde não tem luz no corredor, onde o cupim, a larva do cupim subia no corpo do nosso estudante, aonde, enfim, você não tem mínima condição de habitabilidade, né? Quer dizer, não é possível, não há dignidade possível nessa relação e, enfim, é inaceitável isso como um espaço no interior da universidade. Por outro lado, também não é aceitável, do meu ponto de vista, que esse esforço institucional importante de ter uma moradia para os estudantes não seja destinado aos estudantes. Então, sim, a gente tem que achar aí um lugar, né? Então, eu falo que a nossa bandeira aqui é transformar o CRUSP numa moradia estudantil universitária digna. Então, eu tenho que melhorar o espaço e eu tenho que garantir que esse espaço seja ocupado por estudantes da universidade. Sim. Esse movimento, né, que é um movimento com uma multidão de desdobramentos, né, é um movimento que a gente está tentando fazer. Então, a gente não faz nenhuma ação no CRUSP, nada, absolutamente nada, que não seja informado, discutido, negociado, evidentemente, né, o consenso, você sabe disso melhor do que eu, pela sua trajetória, a unanimidade não se constitui,
mas a gente tem que tratar mesmo a diferença com respeito, eu acho, né? Com respeito político, inclusive. Então, é o que a gente tem tentado fazer. Então, por exemplo, 2022, a gente passou o ano discutindo com os estudantes moradores do CRUSP uma proposta de intervenção no espaço. O que poderíamos fazer? Esvazia o prédio, não esvazia o prédio, muda isso, não muda aquilo, fazia. Enfim, e pactuamos com esses estudantes, com esses moradores, um conjunto de intervenções, né? Então, vamos fazer, sei lá, isso, nessa ordem. Estabelecemos aí um cronograma, né, de intervenções. E a gente agora está começando esse cronograma de intervenções. A gente já colocou luz no corredor, a gente está refazendo os contratos de elevador, tem bicicletário, a gente desculpinizou o edifício. Essa semana a gente começou troca de colchão, então todo mundo vai dormir no colchão decente, vai ter colchão e todo mundo vai dormir no colchão. A gente vai buscar resolver o problema da impermeabilização, a gente vai, enfim, tem aí um elenco, né, móveis novos, rol de coisas que nós estabelecemos, as prioridades, as estratégias, é tudo informado, é tudo negociado, etc, etc, para o estudante da universidade. Sim. O que não é possível também, né? Quer dizer, a gente sabe que o problema de moradia no Brasil é gravíssimo, que a gente tem uma desigualdade imensa e tal, mas o que nós conseguimos é tentar cuidar do nosso estudante, desses milhares e milhares de estudantes que chegam aqui de uma forma crescente com as suas demandas. Então, é em torno disso que a gente está agindo, é em torno disso que as disputas estão sendo travadas, mas eu acho que a gente tem conseguido campos, né, de pactuação bastante expressivos, não campos de consenso, a disputa integra, né, ainda mais um lugar com tanta história. A gente tem uma parcela, enfim, de moradores, estudantes ou não, que adotariam outras estratégias, então, evidentemente, é um território marcado por disputas, mas eu tenho a impressão que a gente tem hoje uma faixa de consenso bastante grande, onde os estudantes reconhecem que há um interesse democrático da universidade no sentido de cuidar, né, nessa perspectiva ampla, do espaço físico, da transformação desse espaço em moradia estudantil, né, de, enfim, reconhecimento das dinâmicas estudantis que ali operam, e a gente tem conseguido avançar, eu acho, enfim, de uma maneira tranquila, não, de uma maneira persistente, ou seja, né, estamos dando passos importantes no sentido de dar uma dignidade para esse espaço, que é um espaço importante, acho que é uma experiência importante das universidades terem as moradias estudantis, é uma luta importante do movimento estudantil, e eu acho que a gente tem ido bem nisso, assim, eu acho que, se você me perguntasse nesse um ano de gestão, né, Uhum. eu acho que esse caminho, essas estratégias e esses primeiros resultados em relação ao CRUSP são uma das vitórias mais importantes que a gente tem na Pró-Reitoria, junto com o PAF, sobre o qual nós já falamos, as ações em relação aos grupos étnico-raciais, a gente fez esse programa imenso aí dos pesquisadores de pós-docs negros, né, que a gente tem 53 pós-docs negros, enfim, eu acho que tem conquistas da Pró-Reitoria muito significativas em todas as áreas, mas em relação e eu acho que o CRUSP integra essas conquistas e essa sinalização do acerto de tentar criar mesmo essa Pró-Reitoria aí como um órgão central, né, que foi lá o início da nossa conversa. Assim. E essa ação se estende para os campos, para os outros campos que também tem moradia estudantil, Não, ou é desenvolvida lá, aqui, em cada campo?
cada campus, porque cada campus é autônomo, as prefeituras são vinculadas aos campi, né? Então, a gestão da PRIP, a gente conversa até com os outros campi, fazem parte dessas diretrizes, mas a nossa capacidade de intervir, fazer, operar e tal, é aqui na Moradia de São Paulo e no CRUSP. Uhum. Caminhando para o fim, você passou pela Unicamp, passou pela Universidade Federal de Minas Gerais, e depois fez aqui a História, foi diretora da FAO, etc. Qual é o seu olhar sobre essa longa trajetória universitária, primeiro como aluna, depois como pós-graduanda, depois como dirigente da universidade? Como é que você vê esse processo por todos esses lugares que você passou? Olha, enfim, a minha vida é incompreensível sem a experiência universitária. Basicamente é isso. Um dia a gente estava na FAO, numa solenidade muito bonita de professor emérito, e aí na mesa um estudante que tinha proposto o título de emérito, inclusive para o professor Nestor, olhou para ele e disse: professor, eu fiquei pensando como me dirigir ao senhor e cheguei à conclusão que o senhor é um estudante, porque o senhor foi estudante e depois foi professor e fez a sua vida inteira na universidade. Então, o senhor é um estudante. Eu achei muito sensível o reconhecimento daquele aluno em relação ao professor Nestor, e eu diria que, para mim, a universidade me constitui de fato, né? Quer dizer, eu acho que foi sempre um lugar que eu desejei estar, e que desejei estar como estudante, como professora. A gestão foi uma consequência desse envolvimento, é um lugar onde eu me reconheço como docente, é um lugar de muitas oportunidades, é uma instituição realmente desafiadora, que permite que a gente faça muitas coisas muito variadas, coisas impensadas. Nunca imaginei fazer, ter possibilidade de atuar em ações, em projetos tão diversos, tão plurais, né? Enfim, é sempre um universo em expansão, assim. Então, E é uma trajetória em universidades públicas, sempre, ou seja, sempre universidades públicas são fundamentais num país como o Brasil, não? essenciais. Sem elas, esse país vai sofrer. Eu acho que elas têm uma potência e elas se renovam, né? Elas não são imóveis nem encasteladas, elas são muito dinâmicas e elas dialogam e respondem e intervêm muito na sociedade, né? Então, são realmente instituições fundamentais. E que São Paulo foi preservada nos últimos anos, agora as federais têm que à la recherche du temps perdu, Ui, em busca do tempo perdido, mas né? sempre, é verdade. Né? Obrigado, professora Ana Lana. Sua Obrigada. tarefa não é fácil, da sua equipe não é fácil, e ainda bem que a Universidade de São Paulo se dispõe a enfrentá-la e abrir caminho cada vez mais melhor para o ensino público, que, como acabamos de falar, é fundamental para o nosso país. Até a próxima. Até, Serrano, muito obrigada pela oportunidade. Foi muito importante para o trabalho que a gente está fazendo aqui. Obrigada.